circuito, que na verdade, deixa eu ver se consigo dar um zoom nesse troço aqui. Rapaz. Espera aí, eu salvei ele em. Só um pouquinho, eu salvei aqui ele também. Aqui, ó. Pra vocês entenderem, mas eu abri o circuito aqui, ó. Abri o circuito, né? Fiz Primeiro dei. É só pra gente tá. Só pra mais ou menos, tá, pessoal? O intuito não é dar aula, não é isso. A gente tem que continuar a parte de instrumentação, mas assim, dá o nome a cada ponto, né? Vocês viram na aula passada aí questão onde tem os nós, né? Então você tem que dar uma letra para cada nó, né? No caso aqui eu dei de A, B, C, D, E e F. No caso, até o E, desculpe. E depois vai abrindo o circuito, né? Do ponto A até o ponto B, eu tenho uma resistência de 10, tá? Do ponto B até o ponto C, eu tenho o quê, ó? Do ponto B até o ponto C, eu tenho uma resistência de 40, essa aqui que tá aqui, tá? Continuando aqui, ó, sem pegar os paralelos aqui, tá? Do ponto C ao ponto D, eu tenho mais uma de 50. E do ponto D ao ponto E, eu tenho mais uma de 40. Ignorando esses resistores aqui, né? Seguindo só numa linha reta aqui. Daí, beleza. Só que entre o B e entre o D, eu tenho um resistor de 60, né? Por isso que eu nomeei aqui, ó. Fiz um nó aqui, né? E falei que ele é de 60, porque é o que está interligando o DB até o D. Beleza? E do C até o E, eu tenho um outro resistor, que é o de 60, né? Então, eu fiz a mesma coisa. Coloquei aqui, abri e coloquei letra C a letra E. Isso aqui o pessoal fala que é como sistema varal, que o pessoal fala. Ele abre o circuito, né? Daí tem que aplicar na regra do delta estrela, né, pessoal? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Se vocês quiserem tirar um print dessa tela aí, para vocês começarem a entender de onde que vem cada um, aí tranquilo, a gente pode discutir ele na próxima aula. Mas não se lembrem que a lista não é para entregar, tá? Não é para entregar essa lista. Fiquem com ela, tranquilo. O professor vai resolver e ir para frente a gente conversa um pouco mais sobre ela. Professor, assim, pelo que eu vi hoje do exercício, eu estou vendo agora a lista de novo, todos viram delta para você transformar na estrela, daí é bom que é mais fácil, de delta para estrela, todos viram delta, daí se você escolhe um delta específico dali, daí você converte em estrela e já dá jogo, daí ele já consegue fazer, até aqui, ó, se você ver no ponto A aqui, ó, no professor desenhou A, B, C, no ponto A aqui, ele tem que somar as 3 resistências, né? Você vai somar, né? Já não, entra um pouco da regra do produto pela soma, mas você tem mais um resistor aqui, né? Que você tem que somar, né? Porque daí você vai pegar o que está chegando no ponto A, um exemplo. No ponto A aqui, né? Eu vou ter o 40 e o 60 que está chegando nesse ponto aqui, ó, chegando no ponto A. No ponto B tá chegando 60 e 50, né, que é o de baixo, e no ponto C tá chegando o 40 e o 50, né? Que é esse de baixo aqui, tá? Mas pessoal, pode falar. Eu notei isso mesmo, professor. É um produto pela soma, você só não inclui só o, digamos assim, como que é o ramo, você só não inclui o ramo, né, que não está na alegação do ponto no produto. O resto você inclui todos daí. O resto você inclui todos, que no caso os 3 ali que estão interligados entre eles, né, que tá chegando. Eu vi essa dica ontem nos vídeos do YouTube lá, que daí você só não inclui mesmo o ramo que não está inserido no ponto. O resto você inclui todos, multiplica em cima e divide por todos embaixo. É um produto pela soma mesmo. Para quem está chegando agora, isso aí, pessoal, que não está entendendo, assim, não se preocupe, tá? Isso aqui não é conteúdo que eu vou cobrar na prova, de uma certa forma, é só um entendimento da última lista lá que o professor passou para vocês, que não é para entregar. Beleza? Vamos lá, tirem um print aí, a galera quiser, ou se quiser essa foto aí desse exercício, aí depois eu encaminho para vocês, beleza? Vamos lá para a instrumentação lá. O professor, vai falar. Da lista da instrumentação, me permite só fazer uma pergunta aqui até para você e os demais, principalmente o Antônio, que já fez a lista. A gente vai, o intuito da aula de hoje é a gente terminar de ver o resto
Só um pouquinho, pessoal. Tô ligando o ventilador aqui, que também é calor aqui. Beleza. O intuito dessa aula de hoje é a gente ver o conteúdo em relação a lá, que o professor até comentou, que vai falar com vocês os distúrbios, né? Os problemas que podem acontecer numa malha de controle, né? E daí a gente vai falar um pouquinho da lista. Quem tiver dificuldade na lista aí, vamos abrir a lista, ver, professor, tô com uma dúvida no tal exercício. Vamos abrir junto aqui e vamos resolver. Beleza? Ah, não, beleza, então. É a questão número 9. Queria saber se todas as questões tá na apresentação ou tem que pesquisar alguma coisa a mais lá na internet. Mas então, Não, beleza. beleza. Tranquilo, a gente abre. Beleza, Falou, valeu. pessoal? Vamos início aí. Passou 15 minutos aí do que a gente combinou. Tanto a aula de instalações, como a aula de instrumentação, instalações não, eletricidade e instrumentação, vamos deixar combinado para começar aí às 19h30 aí, tá, pessoal? Sempre o professor tá entrando aí às 19h30, 28, 29, 30, beleza? Então vamos lá, então. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Então, iniciamos a nossa aula de hoje aí, tá? Vou dar um F5 aqui. Deixa eu ver, parece que tá aberto 2 aqui. Ah, não, parece que tá. Beleza. O professor chegou a falar dos instrumentos analógicos digitais ou não? Ou não chegou nem a falar desse slide aqui, desses slides? Eu sei que a gente parou uma parte para frente ou para trás. Alguém me lembra aí? Comentou sim, professor. Falou sobre analógico digital. Eu lembro de alguma coisa sobre isso. Aqui vocês já viram, então, né, os instrumentos aí analógicos e digitais, né, certo? Aqui os tipos a classificação, né, os tipos de valores padrões, né, que a gente utiliza aí na indústria. Dois tipos aí de tensões, né, e correntes que a gente utiliza na indústria, principalmente em instrumentação, de 0 a 10 volts, que é utilizado bastante, e 4 a 20 miliamperes, tá? Então, isso aqui vocês podem guardar com vocês aí as duas tensões, os dois tipos de, tanto para tensão como corrente, que é utilizado na indústria. Já vi circuitos que são de 0 a 5 volts, já vi, mas são muito raros aí, mas pode ser que existam, tá? Mas 0 a 10 volts e 4 a 20 miliamperes são mais usados. Para a instrumentação, 4 a 20 é o principal utilizado, certo? Professor, eu acho que você já sabe que eu imagino que vou perguntar uma tensão negativa, que seria uma tensão negativa, uma corrente negativa no sistema. Assim, ó, tensão negativa quando você quer fazer o seguinte, quando você quer eliminar, né, uma sobretensão no circuito, né? Você quer utilizar também, vamos supor, você quer que o teu circuito ele esteja um circuito redundante, né? Não esteja perca de fuga, de tensão, né? Ou tanto para corrente também, é utilizado esses sinais negativos. Isso aí vai, como que eu tenho sinal negativo, né, na minha fonte, né, um exemplo, né, não é o caso do intuito da disciplina, mas lá em eletrônica existem os famosos diodos, tá? Os diodos, né, existem, procurem depois da ponte, né, de diodo, que são ponte retificadoras. Ali você consegue determinar, né, qual vai ser a polaridade de saída da tua fonte, se ela vai ser negativa ou positiva, certo? Mas assim, muito raro, cara, eu né, ver aí e me debater na indústria de uma fonte de 0 volts, de menos 10 a 10 volts. Até assim, na indústria é bem específico, cara, equipamentos bem específicos aí, de fabricantes aí específicos que utilizam, né? Porque hoje, pelo menos aí nesses 8 anos que eu tenho de indústria aí, cara, eu nunca precisei trocar uma fonte de menos 10 a 10. E também nunca vi almoxerifado uma fonte de reserva de menos 10 a 10. Então, são exemplos bem, são processos bem típicos, tá? Beleza?
Então, aqui o controle de processo, né? Vocês já sabem o que significa, o que é, né? Só que ali, pessoal, o que acontece? Se a gente começar a entender, eu vou ler nesse começo aqui só para entender o contexto, tá? Controlar um processo significa manter o valor das variáveis dentro das especificações. Isso vocês já sabem de cor e salteado, né? Para melhorar a eficiência da produção, a segurança das instalações e pessoas, né? Para tanto, deve ser capaz de superar eventuais atrasos de resposta e distúrbios, né, no sistema de controle, né, fazendo uso das técnicas características nas ações corretivas, né? Então, o principal problema num processo são os distúrbios, tá, pessoal, que acontecem no sistema, né? Os atrasos mais comuns são gerados por aspectos construtivos do próprio processo, denominados de resistência à capacitância, que são as dificuldades que algumas partes dos sistemas apresentam para transferir e armazenar materiais ou energia, certo? A resistência equivalente é a dificuldade oferecida pelas paredes dos tubos de serpentina em transferir o calor para a água, né, enquanto que a capacitância é representada pela parte da energia que fica armazenada, né, na serpentina, né, estudamos capacitores ontem, né, e nas paredes do trocador, né, um exemplo de um trocador de calor, tá, pessoal? Ou então um exemplo aí de um tanque que ele tem que ser aquecido por uma serpentina, que é nada mais do que um resistor, uma resistência. Outro tipo de atraso ocorre nos sistemas de medição. Esse aqui é interessantíssimo, cuja velocidade de resposta depende das dimensões e do material construtivo do elemento de medição. Por exemplo, no elemento primário da figura 14, o sensor de temperatura precisa de um tempo para absorver a energia térmica e depois, então, né, gerar um sinal correspondente. Esse sinal, pessoal, correspondente é o sinal de 4 a 20, tá? Para elementos primários aí de temperatura, um exemplo PT100, tá, pessoal? Então tá aqui, ó. O processo está rolando, né? Fazendo aí o controle da minha temperatura do tanque, né? Então, aqui de cara a gente consegue entender que é uma malha fechada, né? Consegue entender que é um circuito aí por 3 elementos, que eu vou ter uma válvula, né? Uma MV, né? A variável manipulada, certo? Um elemento primário e um controlador, né? Que vai conversar diretamente com a minha válvula, certo? Circuito em malha fechada, e o sinal de saída interfere a resposta de saída interfere na minha entrada, certo? No meu controle, certo? Então, se vocês observarem aqui, ó, o elemento de temperatura, né, que é um transmissor de temperatura, está fazendo aí a leitura da minha temperatura, né, e encaminhando para o meu transmissor, controlador, indicador, né, enviando para a minha válvula, né. Isso aqui, pessoal, né, é um material, né, que é do elemento em si. A gente vai ver lá em elementos de temperatura, a gente vai ver lá na grandeza de temperatura como que é feito, como que é a construção, que material que é utilizado, tá, para fazer a medição de temperatura, certo? Isso aqui é um controle atípico, né, que vocês, observando assim, vocês já têm o conhecimento, né, do que se trata, né, olhando assim, né, desde o elemento que está fazendo com que esquente aqui, que é a minha serpentina, né, a minha resistência, né, e os elementos aí que compõem o controle de processo, certo? Professor, só, desculpa, atrapalhar, só uma dúvida. Pode voltar no desenho? Pode perguntar. Eu gosto de visualizar o processo. Vou falar números bobos. Números bobos é só para ter uma noção. Você falou de 4 a 20 miliamperes, né? De 4 a 20 miliamperes. Certo. Aí você tem, não sei se vou usar os termos corretos, que eu não conheço. Você Não, tem um range, tem 16 miliamperes de tolerância. Vamos supor que aí, saindo do termômetro, você tem a temperatura ali saindo do termômetro, né?
A sua temperatura desejada é de 10 graus. Certo. De 10 graus. Daí você sai ali com a leitura 16 de 4 a 20 miliamperes. Então você vai saber que, por exemplo, números fictícios, assim, daí vai sair lá do termômetro para o transmissor de temperatura, a corrente, né? A corrente que vai sair de 4 a 20 miliamperes aqui, ainda embaixo do termômetro. Exatamente, Daí esse transmissor de temperatura, ele vai pegar, por exemplo, 10 amperes ali. Ou melhor, né? 4 mais 4, 12 amperes, a metade da temperatura. Está na metade da temperatura. Seria, mas só que isso daí não é a temperatura desejada, é 75% da temperatura que precisa. Chegou a 50% do sinal, né? Que foi a metade, 50% do sinal. Então, lá o controlador, o indicador de temperatura, ele recebeu ali o range ali que tem que subir mais 25% essa temperatura. Exato. Aí ele aciona a válvula lá, daí esquenta mais a serpentina, mais 25%. Exato. Que é para chegar na metade ali. É mais ou menos isso que funciona? Isso. Só que o que acontece aqui, ó, o controlador, ele vai trabalhar com... Aqui dentro do controlador, vocês vão ver lá que existe um cara que se chama PID, que é um proporcional integral derivativo, que é um cálculo matemático que tem dentro desse cara, certo? E ele vai dizer assim, ó, eu tenho que trabalhar com 100 graus, esse cara aqui. Se isso aqui está trabalhando com 50, né? Esse cara aqui não lê temperatura, tá? Esse cara que lê temperatura, mas esse cara aqui, ele vai ler corrente, tá? Ele vai mandar um sinal elétrico aqui, de uma corrente de 4 a 20 miliamperes, né? E vai dizer, vamos supor, se o meu transmissor é de 0 a 100, né? Eu tenho que trabalhar com 100 graus aqui, né? Ele está indicando 50 graus, aqui tem que trabalhar com 100, eu sei que ele está com 50% da leitura que eu quero ler, né? E deu de 4 a 20 miliamperes, a gente vai aprender para frente aí, né? Como que faz, como que indica, né? Ah, professor, o que é 4, o que é 20, né? Isso aqui ele está indicando no momento 12 miliamperes. 50%, 50 graus Celsius, tá, pessoal? Ele tem que estar... Entendi, professor. Ele tem que estar com... É o seguinte, só a leitura que sai do termômetro, vou chamar de termômetro, leitura que sai do termômetro para o transmissor de temperatura, é leitura de temperatura. Aí sai leitura de temperatura ali. Aqui não, aqui do termômetro para o transmissor. Do termômetro para o transmissor, ele lê uma temperatura. E do transmissor para o controlador. Isso. Daí que sai a corrente elétrica, daí que sai do transmissor para o controlador, que sai a corrente elétrica para... Exatamente isso. Daí ele faz a leitura aqui em corrente. Se esse cara tiver dentro do set point de 100 graus, que foi o que a gente estipulou aí, não vai mexer na válvula. Se ele tiver aí com 75 graus, ele vai falar o quê? Vai falar para a válvula, pô, não tá com 100 graus que eu quero. Abre mais essa válvula, entendeu? A válvula em si, pessoal, ela trabalha de 0 a 100, tá? Lembra lá que aqui no corpo, aqui no posicionador lá, ele tem uma conversão de I para P. O que é a conversão de I para P? Conversão de corrente elétrica para pressão. Que a minha válvula ela trabalha com 3 a 15 PSI, certo? É a pressão, é o meu controlador conversando, controlador da válvula, tá, pessoal? Não é controlador do processo, controlador da válvula. Ele tá conversando com a minha válvula e vai dizer lá, cara, vamos abrir mais essa válvula porque o controlador está pedindo e está dizendo que não está em 100 graus. Né? Então, vamos abrir mais esse vapor que está entrando para aquecer mais minha resistência e o meu elemento primário chegar no set point de 100 graus, que é o que o controlador está dizendo. Não sei se entenderam mais ou menos aí. Só o fluxo, então, o fluxo do processo saiu aí do termômetro, leu para o transmissor temperatura, do transmissor para o controlador amperagem, que seja, daí aciona lá a conversão, da conversão do controlador até a válvula vai pressão, daí já trabalha com pressão daí de válvula. O controlador até o posicionador do controlador é corrente elétrica. É corrente elétrica, daí chega, sinal elétrico, né? Sinal elétrico. 4 a 20 mil, Daí a válvula vai trabalhar a base de 0 a 100%, vai trabalhar com as pressões daí. Que é de 3 a 15 PSI. É isso aí. Okay. Beleza? É isso aí, realmente, analisar o processo industrial, né, que tá rolando aí, certo? Mas, assim, a próxima aula o professor vai entrar com os conceitos de range, span, rangeabilidade, né,
entender o que é 4A20, né, entender aí, né, o que é a exatidão, né, então vocês vão conseguir entender aí até chegar a um nível que vocês vão calcular para mim aí, sei lá, qual que é o range do instrumento de nível de um tanque, né? Um exemplo, pegar o nível de um tanque, pegar um tanque fechado e fazer o cálculo aí de qual vai ser o range do meu instrumento, né? A gente não tem. Veio lá no projeto para a gente o tanque, veio o transmissor, mas que range que eu vou usar no transmissor? Não sei, né? Então, por cálculos aí, que é bem tranquilo, pessoal, cálculo aí de tomadas de níveis aí, né? Que é os mais comuns dentro da indústria, a gente vai conseguir calcular aí e dizer, né? A gente sabe que o tanque trabalha com 0 a 100%, né? Que é o nível que vai completar ali. Mas tem a influência, né, do transmissor, tem a influência da densidade do produto que eu vou utilizar, né, dentro do tanque aí. Mas isso aí é conversa para frente, tá? Beleza? Os distúrbios mais frequentes em um processo são os seguintes. Prestem atenção, pessoal. Distúrbio de alimentação, quando ocorre uma variação na entrada de energia. Isso aqui eu já peguei na indústria muitas vezes, né? Já vou falar o porquê. Quando ocorre uma variação na entrada de energia ou material do processo, que é representado pelo circuito da válvula, como vimos na figura 13, certo? Distúrbio de demanda, quando a variação acontece na saída do processo, nesse caso, representado pela saída da água quente, como observamos na figura 14. O que ele quer dizer com esses dois pontos, pessoal? Variação da minha corrente, né, ou da minha entrada de energia aí, do material no processo, né? Tudo aquilo que sai fora da normalidade de um processo, né, é considerado como um distúrbio, né? Vamos dizer assim, né? Eu já peguei instrumentos que estavam dando leituras inconsistentes, porque assim, a alimentação do instrumento, né? Ele era uma alimentação de, um exemplo, 24 volts. Estou dando um exemplo fictício, tá, pessoal? Mas não estava chegando 24 volts no meu instrumento. Estava chegando lá 19 volts, 18 volts, né, medindo, né? Então, a gente sabe que a tensão ela está ligada diretamente com a corrente. Tem que entrar tensão no meu instrumento e tem que sair o quê? Corrente de 4A20 para o meu controlador, né? Então, assim, estava com um valor de tensão de 19 volts, mas a saída de corrente não estava legal, porque estava interferindo diretamente no meu circuito, né? Então, vamos supor que estava 19 volts, né? E estava saindo lá... Vou chutar um valor aqui, tá, pessoal? Está saindo lá 16 miliamperes, um exemplo, né? Mas o correto, com 24 volts, tinha que sair 20 miliamperes, né? E daí a tal válvula trabalhada com porcentagem, um exemplo, ela nunca ia entender, né, qual que era o valor correto do processo. Então, isso aí, ó, desencadeava desde esse cara até o controlador, até a válvula, um distúrbio, né? Sendo aí no meu circuito elétrico, tá, pessoal? Distúrbio dentro do processo, que foi o que a gente falou aqui, ó. Distúrbio de demanda, quando a variação acontece na saída do processo. Nesse caso, representado pela saída de água quente, né? Como assim, professor? Saída de água quente. Vamos supor assim, ó, que de uma certa forma essa água aqui tem que sair em 100 graus, né? O controlador está indicando lá que eu tenho que trabalhar com 100 graus, né? Mas o tanque aqui saiu com 100 graus, beleza, está dentro do processo. Mas daqui para frente, né, vamos supor que tem que esfriar essa água. Estou dando um exemplo fictício, tá, pessoal? Não estou dizendo que é isso o processo, né? Porém, na hora que ele chega na outra etapa do processo, vamos dizer que essa água tem que esquentar 100 graus porque tem que reagir com um produto lá que tem que estar 100 graus a água, né? E vamos supor essa saída de água quente aqui, ela, no decorrer do caminho, ela esfria, né? Vamos dizer que o processo é lá longe. Aqui, pessoal, não entendam dentro da indústria que isso aqui está tudo pertinho do outro, tá?
Só para dar uma dica para vocês, que às vezes vocês acham que, olha, a válvula está grudada no tanque. Não, essa válvula pode estar lá atrás, até chegar dentro do tanque. O que está próximo do tanque é esse cara aqui, ó, que está na parede do tanque. E esse elemento primário, beleza, ele tá lá dentro do tanque. Esse cara tá lá flangeado, um exemplo, né? Ou então lá, né, dentro de um fosso, né, lá no meu tanque. Porém, esse transmissor não tá pertinho aqui, tá? Igual tá o desenho aqui. Esse transmissor pode estar lá a 100 metros de distância, né? Um exemplo, né? E daí, mais o controlador que está lá dentro do painel, lá o CLP, que deve estar lá na célula elétrica, lá a mais 250 metros, estou dando um exemplo, tá? Então, isso aqui a gente coloca aqui, mas são elementos que não está perto, tá? O que pode estar aqui perto também é esse cara aqui, que é a saída de condensado, né? Ou uma válvula que teria aqui, daí poderia estar no tanque, né? Mas voltando ao raciocínio. Então, essa água aqui, ela sai do processo ali com 100 graus, né? Mas por questão de temperatura ambiente, né? De repente, que está saindo na tubulação, ele chega lá a 200 metros de distância a 80 graus. Isso vai gerar um distúrbio dentro do meu processo, no meu processo que contínuo, exemplo, tá? Então, isso também serve como um distúrbio. Um exemplo, essa válvula aqui não fechou como tinha que ser fechado e mandou muito mais vapor. Tem muito mais vapor aqui dentro e foi lá para 150 graus. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Não que isso aconteça diretamente, né? É frequente, sendo frequente no processo, né? Professor, mas por que aconteceu isso? Vai que essa válvula não tá fechando direito. Vai que na passagem do vapor que destruiu alguma coisa aqui dentro, né? O controlador tá mandando fechar, mas ele não tá fechando, né? O posicionador lá deu algum problema, né? Isso vai gerar um distúrbio gigantesco aqui dentro, tá? No processo. Então, assim, toda variação no processo, pessoal, chama-se aí como um distúrbio, tá? Dentro do processo. E isso é assim, ó, não deu um distúrbio aqui de 150 graus, saiu já a água, voltou normal. Existem processos aí que quando gera distúrbio aí no processo, leva horas e horas para você restabelecer a condição necessária para o processo. Certo? Vamos lá. E coisa vocês vão pausando o professor e vão perguntando, tá? Daí o que acontece, pessoal, né? Não é assim deu distúrbio lá do meu processo, né? E agora vamos esperar voltar ao normal, né? Existem situações quando ocorrem distúrbios dentro do meu processo que geram ações corretivas de controle. O que são as ações de controle? As ações de controle da variável do processo podem ser do tipo contínuo ou descontínuo. Veremos alguns importantes aspectos de cada uma dessas ações de controle. Então, vamos lá. Controle descontínuo. Conhecido como controle do tipo on-off. O ponto de operação fica oscilando nos pontos acima e abaixo do valor desejado, né? Do valor desejado, que é o quê? O valor desejado do processo, vocês sabem que é o set point. Vamos supor lá, o set point é 100 graus, mas ele nunca fica dentro dos 100 graus. Ele fica oscilando lá. Oscila entre 110, volta para 80, 105, volta para 90, né? E assim ele nunca consegue ter uma forma linear, né? Ter um controle linear do processo, certo? Isso aqui, pessoal, impacta diretamente no quê? Ó? Vamos supor que a gente está falando do controle de temperatura, né? Oscilação acima e abaixo. Quem vai fazer o controle de temperatura é a válvula. Então, minha válvula fica abrindo, fechando, abrindo, fechando, porque não está chegando no set point desejado, certo? Isso aí é um controle descontínuo dentro do meu processo, certo? Então, isso aqui, ó, eu tenho lá a minha
MG, que é a minha válvula, né? Eu tenho aí o meu tempo, né? Que a gente está trabalhando sempre em função do tempo. E o set point desejado, né? O set point desejado está aqui, ó. Então, o que acontece com a malha? Fica oscilando. Nunca chega aí no set point desejado. Fica oscilando, né? E aí eu vou ter aí o controle automático descontínuo, né? Exemplo aqui de temperatura de um forno. Analisando somente a temperatura, no controle de temperatura de um forno, por exemplo, temos que quanto menor for a diferença, o erro, que é o offset. O que é o offset, pessoal? Ó, offset, o professor já até comentou com vocês, né? O offset é o erro que está dando, né? Está variando aqui a minha temperatura e eu sei que o meu ponto correto da linearidade é aqui, ó, certo? O ponto correto da minha temperatura é esse ponto aqui. Então, esse intervalo, essa barriga que está aqui, ó, esse erro se chama de offset, tá, pessoal? Que é o erro no intervalo de tempo aí. E entre quem? Entre T2 e T3, certo, pessoal? Um exemplo que eu estou dando aí, tá? Entre o valor desejado, set point, e a variável medida. Melhor será a qualidade do produto. Isso quer dizer que se a temperatura do forno for de 2000, que é o valor desejado, o ideal será mantê-lo o mais próximo desejado. O mais próximo desse nível, né? O mais próximo desejado da temperatura. Durante todo o processo de cozinhamento, né? A figura 18 ilustra o forno do tipo industrial no qual ocorre esse processo, né? Então, a temperatura aqui tem que ser mantida em 2000 graus, né? Que é o exemplo que está ali, certo? Ah, professor, mas isso aí é perfeito, é cravado em 2000? Ó, o processo industrial, ele nunca vai ser perfeito, tá? Por isso que já existem as ações de controle que a gente tem que fazer dentro do nosso processo. Mas quanto mais próximo, né, vamos jogar aí que ele tem aí uma diferença aí de 10%, né, de diferença, né? Ou 5% aí de diferença. Então, ele tem que manter, né, esse processo industrial dentro dessa tolerância aí que é exigida por processo, né? Ah, professor, mas qual que é a tolerância desejada no exemplo do controle do forno aí? Eu sei que meu set point é 2000. O que é considerável? Aí vai depender do quê? Vai depender da qualidade do meu processo aí, né? Vamos dizer que é aceitável, né, você trabalhar aí, né, por questão de qualidade, né, tem todo um processo, né, por trás aí. Vamos dizer que esse processo aí, ele é desejável trabalhar entre 1950 a 2050, né? Está dentro da especificação, está dentro da qualidade, né, do meu produto final, então pode-se trabalhar. Caso contrário, não pode trabalhar dentro dessa faixa que o professor deu o exemplo, né? Ah, mas existe processo que tem que ser cravado nesse valor? Não. Todo instrumento, todo processo, ele tem aí as suas variações, tá? Tanto variações positivas como negativas, certo? Assim, cabe ao controlador, né, instrumento instalado no forno, fazer as correções necessárias para a diferença, erro ou offset. Essas correções, pessoal, é o controle P&D, tá? Que vocês vão ver para frente aí, que é os cálculos aí matemáticos que tem dentro de um bloco de controle, vamos supor, né? Eu gosto de falar, vocês podem ver que eu falo mais nessa disciplina do que na de instalação de eletricidade, né? Porque, cara, eu sou uma pessoa que gosto muito de instrumentação. Ver o controle de processo rodando, assim, eu gosto muito. Então, se deixar, o professor vai falando mesmo e a gente vira à noite, se for necessário, né? Vamos lá. Cabe ao controlador, né, instrumento instalado no forno, fazer as correções necessárias para que a diferença, né, que é o erro ou offset, entre a temperatura medida e o valor desejado, o set point, fique o mais próximo possível. Sem a intervenção do operador, tá, pessoal? Então, se a gente sabe que é sem intervenção do operador, a gente sabe que é um controle automático. Desculpa.
Essa técnica é de baixo custo operacional, mas introduz uma instabilidade que alguns processos conseguem suportar sem maiores problemas, como, por exemplo, o forno, certo? O que o professor falou, né? Agora o seguinte, ó, controle automático contínuo. O que é controle automático contínuo? Eu preciso que minha temperatura fique em 100 graus. Preciso. Não posso sair fora da temperatura, porque vai impactar no meu processo. Um exemplo bem claro, pessoal, o professor passou, eu trabalhei na Bung Alimentos, na unidade de soja, lá em Ponta Grossa. Então, dentro de um controle lá de qualidade da soja, eles têm que fazer o controle da temperatura da proteína, né? Que utilizado para fazer ração, essas coisas assim, né? Não só dentro só abrindo um pouquinho o leque aqui, dentro da soja, não, a soja não faz só o óleo de soja, tá, pessoal? Da semente soja só é extraído o óleo, tá? Que tá dentro da soja. O resto ali, o bagaço, vamos supor, o bagaço da laranja, um exemplo, é utilizado para fazer outras coisas, e tá vendido para fazer ração, essas coisas assim, o farelo que fala, né? E esse farelo, ele tem que estar dentro de ele tem que ter uma proteína ideal, né? Então, e lá era bem rígido, né? As empresas que compravam, né, esse farelo, né, vamos supor, a Frisia, a Castrolanda, que tem ali em Ponta Grossa, né, a própria BRF, Sadia, né, que faziam rações lá, eles tinham que estar dentro de uma proteína ideal, de um valor correto de temperatura, um exemplo da proteína, dentro da faixa, né? Então, isso era bem rígido, assim. Então, quando saía fora o valor de proteína lá na fábrica lá, era uma loucura, né? Não envolvia, assim, poderia envolver todo um processo, tanto a parte de controle do processo, tanto a operação, como a manutenção, né, como o laboratório de qualidade, tem N fatores, né, tá? Mas só abrindo um leque para vocês. Então, ó, controle automático contínuo. O controle automático contínuo é realizado para controladores a partir do uso de ações corretivas proporcionais, integrais e derivativas. O famoso PID, ou o tal do PID, certo? Essas ações, quando bem ajustadas, proporcionam um comportamento muito estável da variável, né? Porém, tem que ser o quê? Bem ajustadas. E as oscilações, quando ocorrem, presta atenção, pessoal. As oscilações, quando ocorrem, são muito pequenas ou quase imperceptíveis para o operador. Por quê? Porque eu tenho ações de controle, né, que são corretivas. Saiu fora dos 100 graus, opa, já vou ter que trabalhar com o meu proporcional integral derivativo. Antes mesmo de ocorrer a oscilação, o distúrbio, ele já tenta fazer a correção, tá? Para não impactar no processo. São muito pequenas ou quase imperceptíveis para o operador. As ações podem ser empregadas de forma isolada ou combinadas, dependendo das características do processo. Os controles mais usuais são controle P mais o I e o controle P mais I e D, né? Eu já vi muito processo que utiliza controle PI, certo? E controle, né, das três grandezas aí, tanto o proporcional, o integral e o derivativo, certo? A figura 19 mostra a resposta do controle a um distúrbio e o comportamento da variável conforme sintonia das ações de controle, né? Falou em controle de processo, em malha de controle, pessoal, né, onde utiliza aí o controle automático, a gente está falando de sintonia da malha. Ah, não, putz, o cara da automação lá, né, o da instrumentação, putz, a gente vai lá porque a gente vai dar uma olhadinha na sintonia da malha. Vai dar uma olhadinha no quê? No proporcional integral derivativo, certo? Do controle.
A linha cheia representa o comportamento quando o controlador está bem regulado. Presta atenção. Então, de uma forma linear. O processo está cravado em 100 graus e é isso aí, velho. Né? A linha pontilhada representa um controle mal regulado, enquanto que a linha tracejada mostra um controlador desregulado. Então, podem ver. A minha linha vermelha, né, está sendo o meu processo contínuo. Olha que bonito, ó. Se vocês tiverem a oportunidade, né, quem está dentro da indústria, lá na operação, lá, no painel de controle, isso aqui é um registrador. Você concorda com o professor que isso aqui é um registrador, né? Vocês podem ver em tempo real, tá, pessoal? Em tempo real, lá com o operador lá do painel, um exemplo. Cara, deixa eu ver como é que tá o controle de temperatura desse tanque aí, velho. Deixa eu dar uma olhadinha. O controle do nível, né? E eles podem abrir para vocês. Eles vão abrir nada mais, nada menos do que o teu controle automático lá, onde dentro dele tem as ações de controle, né? Ou tem eu proporcional, integral, derivativo, certo? E aqui está descrito, né? O meu controle, que é a linha contínua, né? Representa, né, o comportamento correto, ideal da malha, certo? Né? A linha cheia, né, no caso que o professor Léo falou que também regular, a pontilhada representa o controlador mal regulado, né? Então aqui, ó, o controlador está mal regulado, né? E a linha azul, a linha tracejada mostra o controlador totalmente desregulado, certo? Que é isso aqui, ó. Esse cara aqui. É um exemplo aí bem simples que eu me lembro até hoje, que eu já passei bastante tempo dentro de uma fábrica, controle de nível da caldeira. Então, a gente foi chamado para dar uma olhada no nível, porque, né, a gente viu, ó como o processo, o controle do processo envolve muita coisa, né, pessoal? Veja aí para você ver. Né? A minha caldeira não pode faltar água, a gente sabe. Né? Se faltar água dentro da minha caldeira, a caldeira explode. Estou dando um exemplo bem catastrófico aqui, tá? Voltando para nossa casa, o que é uma caldeira? Panela de pressão. Cozinha um frango lá sem água dentro pra você ver. Você vai explodir vai torrar, né, teu frango, né, e vai detonar aí com a tua panela de pressão. É a mesma coisa uma caldeira. Então, o que acontece, pessoal? No controle de nível, que é o que a gente estava falando, que eu estava dando exemplo, que eu passei uma vez, e fiquei em torno de umas 12 horas dentro da fábrica para a gente acertar a sintonia de um controle de nível do tubulão da caldeira. Controle de nível da caldeira, né? Então, o controle de nível é de 0 a 100, 0 a 100, né? E ficava oscilando, né? O controle de nível tem um set point, né? Como todo processo tem. E, então, eu lembro lá que tinha que trabalhar com 75%, né, do controle de nível, mas o meu controle está baixando, né? E como existem aí, né, como toda caldeira e todo processo, existem, né, segurança, chaves de nível, né, que vocês viram lá, chave de nível alto, né, chave de nível alto, chave de nível baixo, chave de nível baixo, né? Então, né, na minha regra lá, na minha escala de 0 a 100, né, vamos dizer assim, de 0 a 100%, do meu nível do controle de nível da caldeira, da água da caldeira, né, certos pontos, né, ele vai ter lá, estou dando um exemplo típico, tá, pessoal? Chegou em 75%, toca o alarme de nível alto. Chegou em 95%, toca o alarme de nível alto, né? Abaixou lá em 25%, toca o nível baixo. Lá em 10%, toca o nível baixo, né? E esses intertravamentos aqui, pessoal, principalmente em caldeira, é muito crítico, tá? Tem que ser bem assertivo, né?
E vamos supor que essas chaves... Pode falar. Gostei que você deu o exemplo de caldeira aí. Quero fazer um link de raciocínio assim que eu estou pensando agora sobre a termodinâmica e mecânica dos fluidos. Pode falar. Na caldeira é presente, né? Não só na caldeira, no processo Rankine em si é presente as 4 variáveis aí, né? Que é importante, igual você falou do nível. Do nível, que na verdade a variável desejada que você quer na caldeira é a temperatura, mas vai depender do nível, daí dependendo o nível que daí atua na vazão, Exato. e a vazão atua diretamente na pressão, e a pressão atua diretamente na temperatura, né? E é isso que é o controle. Aonde você está empregando o quê? As 4 grandezas: temperatura, vazão, pressão e nível. Exatamente. Então podem ver que está tudo amarrado, né? Se for pensar assim, né? Então como eu tinha falado na outra aula lá, com o Xavier e o Zé Eduardo, aí a gente fez um trabalho de vazão aí, e a gente notou bem isso. Daí tem outras variáveis daí que não sei se posso falar que é derivadas daí do processo, daí que está presente também, que é a velocidade, né? Você aumentou a velocidade do processo ali, você diminuiu a pressão. Você aumentou a velocidade, né? Você diminuiu a pressão. Você diminuiu a velocidade, você aumenta a pressão do sistema. É tudo manipulado, né, no controle. É tudo amarrado, né? Então, se você tiver um distúrbio de pressão na caldeira, você vai interferir em tudo o resto. Se você tiver um distúrbio de vazão, você vai interferir em tudo o resto. Porque, vamos supor, exemplo, o que interfere o distúrbio de vazão? Né? O meu motor, a minha bomba lá que manda água na caldeira, o meu inversor deu problema lá, um exemplo. Ficou loucão lá e do nada subiu para 100% do giro dele, do motor. Nossa, estrangulou de água dentro da caldeira. O que vai afetar? Afeta o nível. Entendeu? Afetou o nível. Mandou mais água para dentro da caldeira, né? A vazão aumentou diretamente e o nível foi lá em cima. Daí toca alarme, a sintonia da malha vira uma desgraça. Daí você já... Entendeu? Então é tudo amarrado, tá, galera? Tudo amarrado. Processo aí de um exemplo da caldeira, tá? Mas vamos continuar aqui, senão a gente não sai daqui hoje. Beleza? Então é mais ou menos assim, pessoal, tá? Ação de controle automático é isso, né? Vamos dar continuidade, vamos ler aqui para nós voltar a nosso raciocínio, certo? Então assim, tipos de falhas em malhas de controle. A operação da máquina e das unidades de produção industrial depende do monitoramento e do controle de suas variáveis do processo. Essa tarefa é feita a partir de um arranjo denominado malha de controle. Vocês já sabem o que é uma malha de controle. Uma malha de controle compreende a ligação entre os componentes que compõem a experimentação do processo industrial. A malha pode apresentar estruturas simples ou complexas e também podem ser do tipo malha aberta ou malha fechada. Vocês já sabem o que é. Tipos de falhas em malhas de controle, né? Dando continuidade. Você verá que as malhas abertas dependem de funções bem básicas, como indicações, registros e alarmes. Já as malhas fechadas dependem das funções bem mais importantes e com diferentes formas de controle sobre as variáveis de um processo. Uma malha de controle é composta por diversos elementos e está sujeito a perturbações, né, que podem ocorrer em qualquer um deles. Medição, controle, elemento final, né? Enfim, vamos pegar um exemplo claro de elemento final. O meu elemento primário, né? Desculpa, elemento final é a válvula, um exemplo. A minha válvula travou do nada. Ela travou, ela não fechou e a vazão de água que jogou ali continuou. Cara, o distúrbio que dá no processo, você não sabe. Porém, o que? Existem ações de controles que são feitas, né? Então, em qualquer ponto do processo pode gerar um distúrbio, tá? Tanto na medição, ou no controle, ou no elemento final aí, certo? Todos os elementos que compõem o processo. Esses fatores, aliados à instabilidade gerada por erros de sintonias de controlador, ocasionam uma grande variedade de falhas nas suas ações sobre o controle do processo.
você aprenderá algumas configurações específicas de malhas de controle, como split range e cascata. Vocês vão entender o que é isso aí, tá, pessoal? O que significa isso aí. Então, assim, ó, a malha split range. O que é a malha split range? Apresenta um controle para dois elementos finais, geralmente válvulas de controle. Enquanto que a malha cascata possui dois elementos de medição para um controlador, né? O que é o elemento? O que é uma malha em cascata? Onde você está fazendo um controle de dois elementos, de duas grandezas, tanto da pressão e nível, um exemplo, né? Temperatura e vazão, né? Pressão e vazão. São controle de malha cascata, quando se o professor perguntar na prova, aí vocês já podem representar. Controle de malha cascata é onde eu faço o controle de duas grandezas, né? Que é feito através de um único controlador. Né? O controlador ele faz o controle de nível e de pressão, faz o controle de temperatura e vazão, um exemplo, tá? Saberá reconhecer suas diferenças e aprenderá quais os tipos de problemas mais frequentes em cada uma delas. Sobre a sintonia de controladores, estudará a influência dos ajustes em parâmetros como ações proporcionais, ações integrais e ações derivativas, na estabilidade do controle de uma variável de processo. Por fim, aprenderá algumas simulações que permitem analisar a funcionalidade das malhas, bem como o desempenho de instrumentos e equipamentos. Entre as simulações muito aplicadas nas malhas de controle estão os testes de malhas e testes de resposta em degrau. Esses fatores, aliados à instabilidade gerada por erros de sintonia de controlador, ocasionam uma grande variedade de falhas nas suas ações sobre o controle do processo. Você aprenderá algumas configurações específicas de malhas, como o controle em split range e cascata. A malha split range apresenta o controle. Acho que isso aqui eu já li, né? A malha split, acho que isso aqui eu já li, já malha. Isso aqui eu já li, acho que eu repeti, tá, pessoal? Então, aqui, pessoal, né? Então, são duas características aí que são utilizadas, tá, pessoal? Controle em cascata e split range. São algumas características dos tipos de controle aí de uma malha, sabe? Certo? Aqui é só o professor relembrando para vocês, né, que a malha de controle aberto, vocês já sabem o que é, certo? No caso aqui, a malha de controle aberto, né? Por que o professor colocou aqui de novo isso aqui, né? Para a gente olhar, né, num circuito aqui, ó, alguns elementos, tá? Que compõem aí a malha de circuito de controle aberto, né? Configuração de uma malha. Né? O professor sempre gosta de pegar aí um exemplo aí de aquecimento de um tanque, assim, né? Onde tem meus elementos, né? Fisicamente, né? Então, o que vocês viram lá atrás, né? Representado por símbolos, né? Por fluxograma, está representado aqui fisicamente aí como se fosse no campo, tá, pessoal? Os elementos aí, né? Então, aqui eu tenho desenho de uma válvula, tenho o meu tanque, né? Tem um desenho aqui do meu PT100 aqui, que é o meu elemento, né? Meu sensor de temperatura, né? Que está conectado ao meu indicador aqui de temperatura, que pode ser o transmissor, né? E está conversando aqui com o meu registrador, que é lá no painel, lá onde eu consigo fazer a verificação, né, através de gráficos, né, no caso, isso daqui, certo? Lá no painel de controle, né? Por que esses alarmes aqui? Eu tenho um exemplo aqui o meu controlador tem lá os meus alarmes de temperatura, né? Então, isso aqui, se está abaixo, se está acima da temperatura, então esses alarmes podem ser que ocorram aí o intertravamento deles com o processo, tá? Estou dando um exemplo a grosso modo aqui, tá, pessoal? Não qual que é a faixa de alarme, quando está abaixo ou está acima, e tá? Isso aí é exemplo fictício, certo? Então, aqui o exemplo da variável medida, né, que é a temperatura, certo? E o meu controle aí da minha malha aberta. Pode ver que não tem realimentação aí do meu controlador, aí, do meu registrador aqui com a minha válvula, certo? Problemas de controle em malha aberta.
Você já aprendeu que em uma malha aberta, o controle é realizado com base nas informações obtidas de um elemento sensor, né? Temperatura, um exemplo. De medição conectado a um indicador, ou a um registrador, ou a um sinalizador, que no caso estava ali como alarme, certo? Entretanto, nenhum desses instrumentos interfere diretamente no controle da malha. E por isso, os tipos de problemas que podem ocorrer são relacionados aos seguintes fatos: falha no elemento de medição. Quem que é o elemento de medição no controle ali? A minha temperatura, né? O que pode acontecer com o sensor? Pode danificar, né? Pode estar aí obstruído alguma coisa no meu elemento, né? Mau contato, né? Nos cabos e conexões e falhas de alimentação elétrica. Em caldeira, pessoal, isso daqui dá muito problema. Mau contato nos cabos e conexões. Você tem uma temperatura lá na caldeira, você tem uma temperatura no leito lá de 1000 graus, né? Você tem que ter materiais, cabos aí elétricos, né? Específicos aí para alta temperatura. Porque você imagina uma caldeira rodando 24 horas, né? O meu elemento que está fazendo a medição é um cabo de sinal aqui, ó, que está interligado até o meu controlador. Isso aqui não está pertinho um do outro, isso aqui está à distância. Vamos supor que o leito está lá embaixo, lá na caldeira, no primeiro piso, estou dando um exemplo, pessoal. E o meu controlador está lá em cima, lá no 7º piso, né? Cara, isso aqui é uma falha muito, muito, muito comum em dar aí em caldeira, tá? Rompimento de cabo, rompimento de sensor, né? Geralmente vocês vão ver dentro aqui do elemento primário, que é o PT100, onde tem as conexões ali elétricas dele, ele é cerâmico. Ele é cerâmico porque já sabe que vai trabalhar com temperatura, então ele está ligado diretamente aqui na tubulação, onde está passando a temperatura. Vocês vão conseguir entender o porquê que é cerâmico, né? Porque a cerâmica você pode esquentar ela que não tenha o risco assim tão grande de derreter, né? Tão grande de trincar. Trincar às vezes acontece, né? Mas assim de ter algum problema aí que pode interferir na minha edição, né? Certo? Falha de alimentação, né? Pode ser também uma falha elétrica, lá igual o professor deu, certo? Letra B. Defeito do registrador de tendência, né? Que é o meu registrador lá, certo? Em equipamentos eletromecânicos, os problemas mais comuns são trancamento mecânico no mecanismo da pena do motor, né? Queima do transformador de da carga, enfim, da carta gráfica. Só que isso aqui é um modelo mais antigo, tá, pessoal? Vamos supor, voltado para hoje, lá é um problema eletrônico lá dentro do meu registrador, né? Um problema eletrônico que eu tenho dentro do meu registrador. Isso aqui pode interferir também, certo? Porém, hoje em dia, os registradores aí são de alta confiança, tá, pessoal? Muito difícil, sim. Muito raro pegar aí problemas em registradores. Muito raro, muito raro, muito raro mesmo, né? Em elementos primários, batata, muitas vezes já pego às vezes no dia a dia. Dá uma olhada na temperatura lá do leito lá, não tá marcando correto e tal. Cara, primeira coisa, ver cabo, e primeira coisa, ver o elemento sensor, se não tá com problema. Depois, muito raro, dá problema no transmissor, tá? Muito raro. Muito problema no elemento primário de medição. Defeito no sinalizador da alarme, né? Lâmpada queimada, falta de ar para a sirene, problemas de conexões elétricas, no caso, para alarmes aí, tá, pessoal? Vou dando um exemplo aí, tá? A malha aberta de controle não possui a realimentação. Isso aí a gente já sabe, né? Das variáveis monitoradas, pois carece do sistema detector de erro que existe no controlador. Portanto, o operador que monitora um sistema de malha aberta precisa estar atento aos indicadores do processo para perceber a ocorrência de falhas citadas anteriormente, né? Então, quem que vai agir em cima aí de uma malha aberta diretamente é o operador, que pode estar trabalhando de uma forma manual, certo? Tem que estar sempre monitorando aí o controle da malha aberta, né?
Então, ele fica lá monitorando, o operador fica na sala de controle monitorando se a temperatura está em 100 graus, né? Se a válvula está em 50% aberta. Isso aí é um controle feito operacionalmente. Não que não tenha que ser feito os controles aí também no controle automático, tá, pessoal? Uma área fechada, certo? Normalmente, os projetistas adotam malhas abertas para sistemas de menor importância. Ah, o que é sistema de menor importância na indústria aí, vamos supor? Ah, eu preciso fazer aí o controle de descarte de água que está indo lá para o tratamento de efluente. Uma água lá que está sendo descartada, eu vou tratar essa água de novo para mim poder devolver para o rio, né? Porque a gente não pode devolver água para o rio, né? Água suja, né? Só usar água industrial e jogar para o rio de novo, senão vai matar todos os peixes lá. Tem que ser feito todo um tratamento aí, né? De pH da água, né? Turbidez da água, condutividade da água, né? Então, para controles mais simples aí, tá? Controles mais tranquilos que você não precisa dar tanta importância, tá? Como a indicação de um nível, só a indicação, a temperatura no reservatório de óleo, né? Sistemas auxiliares de máquinas, monitoramento local em campo, né? Para as malhas controladas à distância. Então, essas são característica da malha de malha aberta aí é o controle mais simples, aqueles controles que não tem muita importância, né, e muita interferência aí no processo industrial. Ah, professor, mas então você está querendo dizer então que a maioria da planta industrial utiliza só malha fechada? Não, não estou dizendo que só utiliza malha fechada. Estou querendo dizer que os controles industriais aí, a maioria utiliza, né, malha fechada, né, principalmente aqueles controles mais rígidos, né, que necessitam de um controle mais persuasivo, um controle com mais redundância. Isso é um controle de processo mais importante em si para o processo industrial, certo? Na malha fechada, o sinal da medição é enviado para o controlador, né, como vocês já sabem, que compara com o valor pré-estabelecido, set point. Verifica se há diferença entre ambos e produz um sinal proporcional de saída para o elemento final de controle, né, que vocês sabem aí que é a válvula, que age de maneira a corrigir a distorção que possam estar ocorrendo no sistema. Em uma malha fechada, os sinais das medições também podem ser enviados para o instrumento como indicadores, registradores e alarme. A figura 70 mostra um exemplo de configuração de uma malha fechada de controle. Vocês já sabem aí, ó. Vamos terminar a disciplina aí, né? Craques aí em representar aí, em dizer o que é uma malha de controle fechada e malha de controle aberto. Então tá aí a malhazinha aí que vocês já são de cor, como funciona, né? Não vou ficar muito batendo em cima dessa tecla, porque vocês já sabem, né? A configuração típica de uma malha de controle fechado, certo? Problemas que ocorrem em malhas fechadas. Na malha fechada do controle, o conjunto de instrumentos e equipamentos é interligado para supervisionar e controlar a variável do processo. Uma das características do sistema de malha fechada é a realimentação, a qual permite que o sinal de saída do controlador possa ser comparado com o sinal de entrada, produzindo uma sequência fechada de reação de causa e efeito entre as variáveis do sistema. Quando a realimentação se processa no sentido de eliminar a defasagem entre o valor desejado e o valor do processo, é denominada realimentação negativa, né? Que é aquele erro lá que vocês sabem. A figura 71 ilustra como são interligados os componentes de uma malha de controle fechada com realimentação negativa, né? Então tá aí o exemplo da malha, né? Identificando quais são os elementos, né? Ali o ciclo da malha, entrada, processo, saída, né? O controlador embaixo que está sendo feito ali a medição e está fazendo a correção no meu processo, né? Vocês podem ver aqui, ó, que ele faz o controle de realimentação onde eu tenho o processo, né? Sinal da medição que detecta o erro, né?
que está fora da minha leitura. Sinal do erro, manda para o cálculo derivativo, né, para o cálculo proporcional e integral, fazendo o quê? O reajuste do meu processo que está sendo controlado, certo? Conversando aí com a minha válvula, certo? Interligações dos elementos em uma malha fechada de controle, certo? Bem sossegado aí, né, pessoal? Não tem muita crise aí. Nesse tipo de malha de controle, os tipos de problemas que podem ocorrer estão relacionados aos seguintes fatos: falha de medição do elemento primário, né, como ocorre na malha aberta também, falha operacional do controlador e falha de atuação do elemento final de controle. Falha do elemento primário, o que é? O elemento primário é componente da malha responsável pela geração do sinal de medição da variável do processo, né? Medição do controle de nível, medição do controle de vazão, medição do controle de temperatura e medição do controle de pressão. E é composto por um sensor e por um transmissor. Em muitos casos, esses dois elementos estão montados em um único instrumento. Pode ser que exista isso também, pessoal. Existem PT100s lá, elementos aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, o PT100, que às vezes o transmissor tá dentro aqui, tá? E o pessoal, geralmente, da instrumentação, eles falam que é tipo uma bolachinha, um negocinho, é um transmissorzinho redondo que vai aqui dentro. Mais para frente, o professor explica aí como que é um transmissor dessa maneira, certo? Tá. Em muitos casos, esses dois elementos estão montados em um único instrumento. Em outros, são dispositivos separadamente, né? Como o professor comentou. Sensor danificado, tomada de impulso obstruído, defeito nos cabos de conexão e falhas de alimentação elétrica. Pode ver que para medição de temperatura e as principais causas, né, porque na verdade assim, o elemento de medição, o transmissor de temperatura é o mesmo, tá, para malha fechada e para malha aberta, não é específico. Pode ser que mude lá a faixa de medição do transmissor, porque daí já é característica do processo, né? Em malha fechada, o range do instrumento é de 0 a 100 graus. E o processo tem que trabalhar em 80 graus. Né? Então, um instrumento com range de 0 a 100 atende o processo de malha fechada. No processo da malha aberta, 300 graus. Desculpe, 250 graus. Então tem que ter um instrumento aí que vai fazer com range de 0 a 300 graus, né? Porque entre 0 a 300 eu consigo fazer a leitura aí de 250, que é o que permite, que é o processo de medição do meu processo, ali, certo? Não é específico. Cada processo industrial tem o seu instrumento com o seu range determinado, tá, pessoal? O que é o mesmo valor de processos aí é válvulas que trabalham de 0 a 15 PSI, né? E trabalham aí de 0 a 100%, ou tá aberta ou fechada. Ou então, né, nessa variação aí de 0 a 100%. Vamos lá. O controlador é o elemento da malha que analisa os valores de medição, né, da variável PV conectados à sua entrada. Compara com o valor desejado, realiza pelo detector do erro e produz um sinal de saída quando existe um desvio entre eles. Esse sinal produzido na saída do detector esse sinal produzido na saída do detector é o erro, é chamado de sinal de correção. Ou aí o valor tem que ser corrigido, certo? Os problemas que costumam ocorrer em controlador são falhas em conexões elétricas, falhas na programação e falhas funcionais, como veremos. Falhas de conexões elétricas. As conexões elétricas incorporam os cabos de alimentação, os cabos dos elementos de medição, os cabos de ligação dos elementos finais de controle e de alarmes. Contribuem para o surgimento desses efeitos: a ligação dos cabos em bornes errados, a inversão da polaridade, a presença de umidade dentro das caixas de ligações e a oxidação dos cabos em terminais de ligação. Em caldeira, pessoal, como trabalha com temperatura elevada, existe o que? Umidade. Eu já abri transmissor de temperatura que na hora que eu abri, derramava água, né? Derramava água dentro do transmissor. Também
um dos principais erros. Ah, o transmissor de temperatura foi lá para fundo de escala. O que é fundo de escala? Foi lá para 1000 graus, né? Um erro lá que é colocado. Pode ir lá no instrumento lá que o instrumento ou é cabo ou ele está com algum curto-circuito nele. Eu cheguei lá, abri o instrumento lá, estava cheio d'água. É lógico que ia estar em curto-circuito, né? Certo? Falhas de programação. São falhas decorrentes de erro na inserção dos parâmetros e cujas consequências podem ser problemas da indicação devido a erro na programação dos valores de zero e span, vocês vão entender o que é isso, do instrumento, instabilidade no controle da variável ou instabilização com um valor diferente do set point, que é o overshoot. Vocês vão entender também para frente o que é. Falta da indicação da variável medida ocasionada pela programação incorreta do tipo de sensor de entrada. Isso aqui tem que ser tudo específico, tá, pessoal? Né? Vamos supor, o meu instrumento é de 0 a 100 graus, o range, ele tem que indicar lá dentro da minha programação de automação lá, que é um instrumento de 0 a 100, tá? Às vezes, se indicar um instrumento que é de 0 a 300 lá, vai estar com erro aí na minha medição do meu controle, certo? Interferindo toda uma situação na malha de controle. Falha no sinal de saída devido ao erro na configuração do tipo de saída, né? Isso aqui, ó, importantíssimo, né, pessoal? É você configurar, né, o instrumento, né? Se ele é 4 a 20 ou de 0 a 10, pulso ou digital, né? Vocês vão entender isso aqui para frente, o que é. Por isso que o professor falou lá, né? Sempre gravem lá o valor de corrente de 4 a 20 e a tensão de 0 a 10, né? Porque a gente já sabe que são os mais utilizados dentro da indústria, certo? Falhas operacionais. Essa falha operacional aí é a grande discussão dentro da indústria. Ah, não, porque é problema no instrumento. Ah, não, porque é problema na automação. Não. A operação está fazendo correto, né? Só que a gente é ser humano, né? Pode obter falhas, né, pessoal? Daí é aquele joga, né? É manutenção, é produção, enfim, né? Falhas operacionais. Embora os controladores sejam equipamentos muito confiáveis, eventualmente podem apresentar falhas que impedem o seu funcionamento, interrompendo o processo das informações ou congelamento das mensagens aí no registrador, né? Pode haver falhas operacionais, pode haver falhas de manutenção, mas também ocorrem falhas operacionais, né? Todo mundo está sujeito a erro. Até o cara da manutenção vai lá ligar um instrumento, pode ocorrer o erro, se ele não prestar atenção, ligar um instrumento errado e queimar aí a saída digital do instrumento, a saída de corrente do instrumento, né? Então, errar é humano, tá? Alguns controladores, quando detectam esse tipo de problema crítico para o seu funcionamento, informam o fato por meio de um aviso. Vocês vão entender lá em CLP lá o que é o watchdog, tá? Que é o cão de guarda, né? Ele identifica que tem um erro no controlador e ele dá um alarme na tela, ele para ali a fazer a leitura e descreve que algum erro está sendo gerado aí dentro do controlador, no qual mantém a última informação de saída sem alterações ou joga o sinal para o valor de segurança, né? O que é esse valor de segurança? Um exemplo, né? Meu processo tem que trabalhar lá tô pegando 100 graus lá, tá, pessoal? Meu processo tem que trabalhar em 100 graus. Deu um distúrbio lá, para não parar o processo, para não, né, parar o processo industrial, ele trava em 100%, ele está com erro. Ele trava em 100%, vamos falar, perdeu a referência de um elemento de temperatura, de um transmissor de temperatura. Ele perdeu esse sinal, ele vai identificar esse erro, né? Mas ele vai travar, né, no valor de 100 graus aí para que o processo não seja parado. Exemplo bem prático. Calibração de instrumento. Vou tirar um transmissor de temperatura lá do campo. Esse transmissor de temperatura, ele está no elemento de 3 malhas, onde eu tenho o controlador, tenho o transmissor e tenho o elemento final do controle. Eu preciso calibrar esse instrumento, preciso garantir ele por processo. Garantir o quê, professor? Garantir que ele está realmente fazendo a leitura de 100 graus, né?
Então, dentro do controlador, você consegue... eu vou falar a palavra correta, tá, pessoal? Correta que a gente utiliza no dia a dia. A gente consegue forçar, né, esse sinal de temperatura, congelando ele em 100 graus, para mim poder tirar o meu instrumento. Eu vou lá e vou mentir para o controlador, né, lá na minha automação, lá, eu vou mentir para o meu controlador que esse instrumento está lá. Então, eu mantenho esses 100 graus, né, na minha loja de programação, e o instrumentista pode ir lá, tirar o instrumento de boas, né, que não vai afetar o processo. Ocorre o quê? Ah, professor, mas aí você tá mascarando aí a temperatura. E se acontecer realmente uma falha? Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, com certeza, né? Mas ali, pessoal, eles são processos que estão intertravados com outros elementos, né? Intertravado com válvula, intertravado aí com elementos de segurança, né? Então, não é às vezes uma temperatura que vai faltar como leitura, né, que vai interferir no meu processo. Às vezes tem processo aí que o transmissor de temperatura, ele só está fazendo a função de fazer a leitura. Ele não está nem amarrado com o controle, né? Então, ele só está fazendo a leitura de temperatura, né? Então, eu posso lá, não preciso fazer, mascarar a automação, não preciso fazer esse force aí, que como é utilizado dentro da indústria, para mascarar aí o meu valor de temperatura. Tira o instrumento normal, vai ficar sem indicação, mas provavelmente lá no campo tem um termômetro, que o operador pode ir lá em campo e olhar. Ah, não, está com 100 graus. Mas o operador de painel não está enxergando, né? Daí é o contato entre o operador de painel e o operador de campo, né? Para ficarem aí identificando. Ó, fulano, dá uma olhadinha lá no campo, como é que tá a temperatura para nós lá? Né? O transmissor aqui está fora, porque foi para calibração. Né? Daí fica aí nessa conversação. Ah, cara, cheguei aqui e não está em 100 graus, está em 90. Ah, vamos abrir um pouco aí a válvula, né? Ou se o controle estiver automático, ele já vai, né, fazer esse controle automaticamente. Certo? Bastante informação aí, né, pessoal? E eu queria colocar mais coisa no áudio hoje. Vamos lá. Aí, ó, acabou. Nem sabia que era o último slide. Falei bastante, né? Essa disciplina de instrumentação é muito legal, cara, é muito interessante. Beleza. Meu relógio aqui, 9 horas. 1 minuto para as 9. Entenderam, pessoal? Só eu tô falando. Não tô interferindo, vocês não estão interferindo no professor, né? Mas pergunto-lhes aí, por favor, vocês têm que saber isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é conceitos básicos de instrumentação, tá? Vocês não podem deixar de saber, tá? Então, o momento, a oportunidade, não que vocês não vão ter outra, né? Mas já que a gente tá antenado no assunto aí, a gente tem um tempinho aí, dá para terminar um pouquinho mais cedo a aula, mas a gente pode conversar aí a respeito aí do controle de processo aí, tá? Fica aberto aí, fiz perguntar, tá? Vocês entenderam, não entenderam? Fiquem à vontade. Querem partir para dúvidas das listas de exercício de instrumentação? A gente vai. Tranquilo? Vocês estão por aí? Por mim tá tranquilo, professor. Eu queria só colocar um comentário. Fique à vontade, Depois dessas aulas que a gente está tendo aí, eu comecei a prestar atenção no pessoal de operação da caldeira de recuperação e utilidades lá. Assim, de passagem só, nem cheguei a entrar na área deles. O pessoal só trabalha mesmo do instrumento, só na base de instrumentos. Eles trabalham assim, a principal foi porque assim, controlador, vamos dizer assim, a parte de controlador, de parte lógica do sistema, cara, é muito difícil dar problema em software, sabe? Muito difícil dar problema aí, perder uma programação, né?
Mas sim, é muito mais fácil dar problema em hardware, né? São os elementos eletrônicos, componentes eletrônicos aí, né? De um CLP, vamos supor, queimar uma fonte, queimar um cartão, né? Isso aí é muito mais fácil acontecer isso do que se perder uma lógica, entende? Então é problema mais em hardware mesmo e fisicamente na instrumentação convencional aí, tá? Que é os instrumentos que estão fazendo as leituras das grandezas industriais, aí, das grandezas das variáveis do processo, desculpe. E daí, galera? Vamos interagir com o professor para nós finalizar essa parte aí, né, e tirar a dúvida aí, se alguém tiver alguma dúvida em relação às listas de instrumentação. Tranquilo? Estamos de boa? Conseguem entregar as listas hoje, a lista de instrumentação hoje? Hein? Já mandei, professor. Já mandaram? Professor, o pessoal aí, eu não sei quem comentou, não sei se foi o Vitor, ou o Antônio, enfim, alguém que já fez a lista, só me responde se sim, sim ou não, não. Não para contar a resposta. A número 9, as questões, todos conseguiram encontrar nas apresentações das aulas ou teve que procurar alguma coisa fora no Google? No pessoal que fez. O que diz aí a lista? O que diz esse exercício aí? A número 9 só, professor, que eu tô revirando e vendo aqui os slides e não achei, quer ver? Deixa eu abrir a lista aqui, cara. É a lista de conceito, né? Qual a faixa de atuação dos sinais pneumáticos utilizados em válvulas de controle? Quem responde essa aí, pessoal? Vamos ver. Quem responde essa aí? Qual a faixa de atuação? Pode falar. Quer que fale a resposta? Pode falar, por gentileza. Aí. Ah, nosso amigo Kesley. Pode falar, cara. Pô, pensei que tava na praia lá, Kesley. Eu também achei, cara, que tava na praia aí, meu. Pô, se eu soubesse, eu já tinha incomodado com você no WhatsApp, lembra? Você que é o mestrão, hein? Fala lá, Kesley. Chega de mordomia, né? Trabalhar, né, filho? Trabalhar. Então, eu respondi assim, ó, existem duas formas, né? Atuação 315 PSI e a forma né, mais usual que é o 420 hoje. Hoje o mais usual é o 420, que é direcionado direto no posicionador. Então, a válvula, automaticamente, esse posicionador modelo novo, que ele trabalha só com sinal de 420 nele, com ar bruto de 7 kg. Então, assim, antigamente o usual o que era? Você colocaria uma válvula pneumática de 315, ela não tinha o componente eletrônico, então ela fazia a modulação de 0 a 100 numa pressão variando de 315 PSI. Hoje é diferente, tá? Hoje ela se trabalha com sinal de 4 a 20 mA. Mas então são essas duas formas, a 315 e a 4 a 20 mA. Excelente. Tá Ô, Kesley. Pode falar. Não, só me tira uma dúvida, então. Essa resposta você teve com a tua experiência, teu feeling, ou conseguiu achar no conteúdo ali foi passado? Não. Só uma dúvida. Eu coloquei informações minhas mesmo, não tirei lá do texto lá. Tá. Mas é isso que o Kevin falou, pessoal. Trabalha com sinais de 315 PSI e sinal de corrente 420. E o professor lembra de cabeça, professor, se essa resposta está no conteúdo? Ele não pode estar descrito corretamente, né, no conteúdo em si, mas tem exemplos aí, né, no caso, um exemplo mesmo, um desenho da válvula lá, que está descrito lá, o sinal elétrico 4 a 20, né, e converte aí para 3 a 15. Eu não sei no qual foto que tá, não sei nem se não acho que não é nem nessa apresentação aqui. Mas pessoal aí, vocês conseguem lembrar aí que tem aí nos slides aí, representando lá 3, 15 e 4 a 20? Se vocês pegarem lá os slides lá que fala de válvulas lá, com certeza tem. Tem quase certeza. Professor,
Eu tô olhando aqui na apresentação do dia 17, aí Aham. no slide 24, lá tem uma foto de uma válvula de controle, daí Tá representando. tá falando de 3 a 15 dpi e 4 Uhum. a 20 mA. Aí, ó. Eu não vou abrir que tá, Júlio, mas Ah, não, beleza. aí é o que o nosso parceiro falou aí. Não, beleza. Foi o Luizinho que respondeu? Valeu, Luizinho. Eu vou dar uma olhada no slide lá no estudado, porque eu revirei, e então passei batido. Só esse, professor, da minha parte, só essa dúvida. Ah, maravilha. Sossegado. Questão de prova aí, tá, pessoal? Questão de prova. Deixar anotadinho aqui. Algo mais, pessoal? O que vocês acham aí? Vamos nos perguntar. Eu já vou abrir ali já. Eu vou interromper aqui um pouquinho para mim abrir ali fazer a chamada já. E se não tiver tranquilo pela boa aí, já vamos finalizar nossa aula de hoje. Deixa eu só abrir aqui a chamada. Vamos dar um descanso, né? Essa semana aí, né? Tem feriado para nós, hein? Esse material que dá o de hoje tá lá no portal, tá, pessoal? Hoje estão ouvindo filé a voz do professor, eu não. Tá ótimo, professor. Para mim que pelo menos tá saindo perfeito. Sei para os demais, hein? Excelente. Tá bom também, professor. Excelente. Carregando aqui, tá, pessoal? Só um pouquinho. Diário de classe. Ah, rapaz, não é fácil a vida de trabalhar em 2 empregos. Deus que me perdoe. Ontem era umas 2 horas da manhã, eu tava postando as coisas de aula. Pra levantar às 6 da manhã de novo. Vamos lá. 31. Atribuir frequência. Não lerdo que eu faço mais. Ó, chamaram então aí. Ana Gabriela não está aí. Ou está aí? Está aí. Vamos lá, beleza, tranquilo. Antônio tá aí? Flávio tá aí? Flávio não tá aí hoje, cara. Flávio não está presente. Gabriel está aí. Gabriele. Professor. Beleza. Gabriele também tá aí. Beleza.
Glauciele também tá aí, presente. Tá aqui, professor. Beleza. Hermano também tá aí. Beleza. José Eduardo não está aí, né? Não está presente. Beleza. Juliano está aí. Presente, professor. Beleza. Júlio está aí. Vamos lá. Kelvin não. Tô aqui, professor. Tá aí? Deixa eu ver. Ah, beleza. Kelvin não. Nosso amigo Kesley voltou recente da folga aí. Isso aí. O Gustavo tá aí. Professor. Beleza. Cadê? Matheus Lima. Tá aí. Murilo tá aí. Também não tá. Pablo tá aí. Paulo tá aí. Beleza. Irmão, Rian tá aí. Victor Hugo tá aí. E o Wesley tá aí. Beleza. Salvar alterações. Beleza. Fechou. Tranquilo, pessoal. Da minha parte aí hoje, vamos finalizar mais cedo aí a aula. Próxima aula aí, vamos entrar aí nos conceitos de né, entender a parte de terminologia, né? Que é a parte aí dos instrumentos, por dentro dos instrumentos, o que tem, o que faz aí as leituras, o que é um range, o que é um zero span, o que é, né, uma rangeabilidade, o que é exatidão, né? Identificar aí corretamente a parte aí de faixa de medição, né? O zero do instrumento, entender o porquê que é 4 a 20, né? Fazer conceitos, cálculos de erro, né? Erro do valor médio, valor real, né? Calcular o span, rangeabilidade, todos esses caras aí. Vocês vão entender aí. Próxima aula é bem interessante e bem importante vocês estarem por dentro, né, do que vai se passar na aula da semana que vem. Beleza? Acho que é isso da minha parte. Tenham uma boa noite. Dúvidas, podem perguntar ao professor. Eu vou estar postando algumas coisas lá no portal para vocês irem dando uma olhada, né? Aqueles resumão que o professor sempre posta lá, né? Dizendo, né? Identificando o que é as teorias, né? Como o professor postou um glossário para vocês, né? Para a gente ir praticando, beleza? E próxima aula, mais informações aí sobre a prova e sobre o trabalho que a gente vai fazer, tá, pessoal? Beleza? Então, acho que é isso. Da minha parte, tenham uma boa noite. Obrigado a todos que estavam presentes na aula. E aqueles que não estão presentes, por gentileza, passem para eles o que está acontecendo na aula, o que está se passando, né? Questão de exercícios, de listas, né? E se algum deles tiver com dificuldade de estar assistindo a aula, que entre em contato com o professor para a gente estar passando aí para a coordenação aí, para estar verificando o que a gente pode fazer. Beleza? Tenham uma boa noite, fiquem com Deus. Desculpe alguma coisa e dúvidas, estou à disposição. Tchau para vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Boa